Boa tarde, meus irmãos. Graça do Senhor seja abundante na sua vida e na sua casa. Quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus nesse momento. E o tema do estudo hoje é como escolher uma igreja. Meus irmãos, o tema é este: como escolher uma igreja. Abre a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 2000 anos atrás, havia o que há hoje: cristãos que não querem congregar, cristãos que não querem estar junto do povo de Deus, não quer crescer e nem promover crescimento. Meus irmãos, em todas as épocas aconteceu isto. E a Bíblia fala que não é esse o caminho. Mas o que acontece hoje? Muitos cristãos sinceros não estão congregando porque não tem uma igreja que lhe ofereça confiabilidade. Não tem uma igreja onde ele possa se sentir bem. Ao mesmo tempo, tem irmãos que estão congregando na igreja errada. Desculpa dizer assim. Na igreja que, infelizmente, era melhor não estar. Eu queria trazer aqui alguns parâmetros, alguns princípios, para que nós possamos escolher uma igreja para a gente congregar. Veja, congregar não é opção, é um ensino bíblico, a gente deve congregar. Mas qual igreja eu devo congregar? Meus irmãos, no passado, as pessoas elas se baseavam na placa da igreja. Então, por exemplo, quem tem uma fé presbiteriana, se tivesse uma placa presbiteriana, ele já saberia que era uma igreja para congregar. Quem tem uma fé batista, se tivesse uma placa batista, ele já saberia que era uma igreja para congregar. Infelizmente, hoje, a placa da igreja não quer dizer muita coisa. Se estiver dizendo algo, já não é tanto assim. Como é que a gente pode, então, escolher? Algumas pessoas, elas vão por uma questão de comodidade. A igreja mais perto da sua casa. Meus irmãos, ainda que a questão geográfica realmente tenha o seu valor, eu gostei dessa frase. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Gostei dessa colocação. Às vezes a igreja mais perto da sua casa oferece uma comodidade, talvez seja a igreja mais longe da sua Bíblia. Não vale a pena. Então, meus irmãos, como? Outros se apegam à questão de experiências. Aquela igreja ali a gente tem experiências profundas, até um tanto místicas. Meus irmãos, não quero descredenciar, mas eu também não posso legitimar. Esse não é motivo para fazer parte de uma igreja. Outras pessoas se apegam à questão de amizades. Então, ali tem o seu grupo social. É importante a gente ter laços, mas também não é o motivo principal. Outros se apegam à questão do bem-estar. Eu me sinto bem. Cuidado, talvez você esteja se sentindo bem porque ali está fazendo comichão nos seus ouvidos. Meus irmãos, pensando nesses princípios, quais, então, os meios para eu encontrar uma igreja para eu congregar? Uma igreja para eu fazer parte? Se eu faço parte dessa igreja, eu estou fazendo pelos motivos corretos? Se eu for sair da igreja, eu estou saindo pelos motivos corretos? E se eu estiver indo para outra igreja, eu estou indo pelos motivos corretos? Então, quais são os princípios? Quais são os meios que a gente pode ter para identificar? Eu gosto muito do objetivo. Esse negócio de Deus me mandou, Deus me falou, não estou duvidando do Criador. Eu estou dizendo que nós, às vezes, nos enganamos com essa frase bonita. Deus me mandou. Quais são os princípios? Como é que a gente pode se apegar de forma palpável? Vou trazer aqui 3 princípios. Primeiro, uma igreja que seja cristocêntrica. Segundo, uma igreja que seja pautada na palavra. Terceiro, uma igreja que esteja diretamente comprometida com as prioridades do reino. Percebeu aí os 3 princípios? Meus irmãos, se a igreja que vocês estão tem esses 3 princípios, você não tem motivo para sair. Se essa igreja não tem esses 3 princípios, você não tem motivo para ficar. Pensa bem nisso. Mas vamos entender. Porque toda igreja vai dizer que é cristocêntrica. Toda igreja vai dizer que se baseia na palavra. E toda igreja vai dizer que está envolvida com as prioridades do reino.
Então, assim, quando a gente fala dos princípios, a gente tem que procurar saber como que a gente identifica esses princípios. Porque toda igreja vai dizer, não, Cristo aqui é o centro. Não, a palavra aqui é o principal. Não, nós estamos envolvidos com as prioridades de Deus. Toda igreja vai dizer. Como é que a gente faz para detectar, para confirmar isso? Em primeiro lugar, como é que a gente sabe se uma igreja é cristocêntrica? Meus irmãos, abram, por favor, suas Bíblias em Atos. Nós vamos perceber aqui duas situações onde a gente vê o foco cristocêntrico. Cristocêntrico. Atos, em primeiro lugar, no capítulo 2. No capítulo 2, Pedro, depois de fazer o primeiro sermão após a descida do Espírito Santo, ele fecha o sermão fazendo essa afirmação. Observe, por favor, capítulo 2, verso 36. Diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que Cristo, ele é o Senhor, Cristo, ele é o centro. Deus, o Pai, estabeleceu Cristo como a base, como centro. É por isso que ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, precisa estar centrado em Cristo. Se você olhar quando Filipe vai evangelizar o eunuco da rainha de Candace, o eunuco mostra uma passagem de Isaías. E o texto fala que a partir daquele texto, o eunuco, Filipe, apresentou Cristo ao eunuco. Percebe a centralidade em Cristo? Quando Paulo vai evangelizar lá em Atenas, Paulo, no capítulo 17, ele começa a discorrer sobre o Deus desconhecido, vai dizer que o Deus desconhecido fez todas as coisas, que o Deus desconhecido fez o homem, que o Deus desconhecido não leva em conta o tempo da ignorância e que esse Deus desconhecido elegeu um varão, por meio do qual ele julgará os vivos e os mortos. E ele mostrou que esse varão é o centro, ressuscitando esse varão dos mortos. Quem é o varão? Jesus. Meus irmãos, tem que ser cristocêntrico. Tem que ser a ênfase em Cristo. Mas quando a gente fala a ênfase em Cristo, todas as igrejas vão falar de Cristo. Desculpa citar, tem uma que a frase é, Jesus é o Senhor. Você chega lá, está escrito, Jesus é o Senhor. Só que a ênfase que ele apresenta de Cristo não é a ênfase bíblica. A ênfase bíblica do cristocentrismo é Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Então, procura ver se a igreja está apresentando Cristo como Salvador, não como curandeiro, não como aquele que te faz prosperar, não como aquele que faz você se sentir bem com você, não como o Jesus cult. É o Jesus Salvador, o Jesus que salva e o Jesus que governa, o Jesus que realmente é Senhor. Meus irmãos, observe, por favor, essa passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai mostrar uma situação antes das pessoas conhecerem a Cristo e a situação depois que elas conheceram a Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Percebe a Bíblia mostrando a diferença que Cristo faz? Então perceba se a igreja apresenta Cristo como aquele que salva, como aquele que transforma, como aquele que realmente muda a vida das pessoas e passa a governá-las. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa apresentar Jesus como aquele que salva e aquele que condena. No verso 9 está dizendo, não vos enganeis.
Se não houver transformação de vida, se não houver mudança, vocês não herdarão o reino de Deus, porque o próprio Cristo os julgará. Meus irmãos, nós precisamos apresentar Jesus Cristo para que, a partir de Cristo, as pessoas entendam que elas estarão sob salvação ou sob condenação. E essa mensagem que deve levar as pessoas a arrependimento, que deve levar as pessoas à transformação, que deve levar as pessoas à mudança de vida a partir de Jesus Cristo. Esse texto ele é tão rico. Olha, nem esses, nem aqueles outros herdarão o reino de Deus. Descreve uma série de pecados. E aí quando chega no verso 11, fala, mas tais fostes alguns de vós. Vocês foram ladrões, vocês foram roubadores, vocês foram maldizentes, foram beberrões, foram sodomitas, foram efeminados. Vocês foram adúlteros. Isso tudo antes de conhecer Jesus. Mas agora que conheceram Jesus, Jesus transformou. Jesus perdoou. Jesus salvou. Jesus mudou a vida de vocês. Jesus agora governa a vida de vocês. Primeiro lugar, meu irmão. Primeiro lugar. Uma igreja cristocêntrica, mostrando Jesus como aquele que salva, como aquele que transforma, como aquele que governa, aquele que é o Senhor. As pessoas mostram muito Jesus como aquele que está ali apenas para me servir. Eu vivo uma vida torta, eu vivo uma vida complicada, mas eu estou lá na igreja e eu fico com aqueles altos louvores, me sentindo bem com a minha condição de pecador. Porque Jesus está ali para me abençoar. Jesus não está ali para fazer me sentir mal. Jesus não está ali para dizer que eu sou pecador e me condenar. Não, meu irmão. Não é esse tipo de mensagem. Se você faz parte de uma igreja assim, você está com bom motivo para repensar que igreja que você vai fazer parte. Se você está numa igreja que não enfatiza a salvação, a transformação e o senhorio de Jesus, você está com um ótimo motivo para repensar a igreja que você faz parte. Meu irmão, se você faz parte de uma igreja assim e você não está satisfeito, começa a considerar como é que está seu coração, porque tem um problema em você. Pensa bem nisso. Primeiro princípio, uma igreja cristocêntrica. Toda igreja vai dizer que é cristocêntrica. Qual é a ênfase do cristocentrismo? O Jesus que salva, foi por isso que ele morreu. O Jesus que transforma, foi por isso que ele ressuscitou, para você ter nova vida. O Jesus que governa, ele está no trono, ele direciona a vida daqueles que realmente professam o seu nome. Primeiro lugar este. Segundo lugar, uma igreja baseada na palavra de Deus. Uma igreja que realmente é direcionada pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos visto que, infelizmente, boa parte das igrejas, independente da placa, elas estão mais apegadas à intelectualidade do pregador, ao seu carisma. Hoje tem os pregadores stand-up, as suas piadinhas, aquela tendência psicológica do pregador coach. Nós estamos vendo igrejas que se voltam mais para experiências, para sensacionalismo. Meu irmão, qual é a base? A base tem que ser a palavra. A Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo é coluna e baluarte da verdade. Todas as igrejas vão dizer que são pautadas na palavra. Como é que a gente pode ver se a igreja que a gente faz parte, ou que a gente quer fazer parte, realmente é baseada na palavra? Me acompanha, por favor, aqui, em Marcos capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7, no versículo 13, Jesus está falando aos religiosos da época. Está falando aos fariseus, aquelas pessoas que eram profundas na palavra. Ele diz aqui no capítulo 7, a partir do verso 9, ele diz assim, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Jeitosamente. Aqui é em nome da tradição. Outros vão ser em nome do que está no seu coração. Jeitosamente invalidam o preceito de Deus. Não tem compromisso com a palavra. O versículo 13, ele repete, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Meus irmãos, aqui está falando da tradição. Realmente a Bíblia está acima da tradição. Mas tira a tradição aí e coloca experiência. Tira a tradução e coloca emocionalismo.
tira aí tradição e coloca qualquer outra coisa. Nada pode invalidar a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem que ser a base do ensino da igreja. Tem que ser a centralidade da igreja. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que se baseia na palavra de Cristo. Meu irmão, para pensar nisso. Aqui eu queria que você considerasse o seguinte: a igreja que você deve fazer parte é uma igreja que ensina a palavra com fidelidade, realmente comprometida com a palavra. É uma igreja que ensina a palavra com clareza. Porque, às vezes, o pregador ele é tão confuso que você está lá, como diz o pessoal, né? O pregador fala 3 quilos, você não aproveita 100 gramas. Não, meu irmão. Você está ali para aprender. Você está ali realmente para entender. Então, o pregador ele tem que ser fiel, a igreja tem que ser fiel à palavra, e a palavra tem que ser ensinada com clareza, de forma que as pessoas entendam. Lá em Neemias, capítulo 8, vai falar sobre um avivamento. E nesse avivamento, fala que todos estavam reunidos, desde o mais velho até os menores que podiam entender. Está dizendo o seguinte: quem podia entender, estava ouvindo a palavra e entendendo. Quer dizer, a palavra estava sendo ensinada com clareza. Então, em primeiro lugar, cristocêntrico. Como é que a gente sabe que a igreja é cristocêntrica? Se apresenta Jesus como Salvador, Jesus como aquele que transforma, Jesus como aquele que governa. Ele me salvou, ele transformou a minha vida, eu não sou mais aquela pessoa apegada ao pecado, e ele direciona a minha vida. Eu não ando mais pelo meu coração, não. Eu ando pelos ensinos de Jesus. Segundo lugar, se a igreja é baseada na palavra de Deus. Quando a gente fala baseada, é se a igreja realmente ensina a Bíblia com fidelidade. O assim diz o Senhor. Sem ficar abrindo brecha, sem ficar negociando a palavra de Deus. Se ensina a palavra com clareza. Se as pessoas estão ouvindo a pregação, estão entendendo o que está sendo dito. E, meus irmãos, tem algumas igrejas que não é que elas são desviadas. Elas, de repente, são até igrejas boas, mas, infelizmente, não se preocupa com o ensino claro das Escrituras. E, olhando para isso, além de ser um ensino fiel, além de ser um ensino claro, que seja um ensino relevante. Porque, às vezes, o pregador está mais preocupado em falar para aluno de seminário do que de falar para um membro comum da igreja. Às vezes, o pregador ele não é infiel, ele não é assim confuso, mas ele fica, que o grego aoristo, que a voz passiva, que a voz dativa. Meu irmão, o povo lá não tem relevância nenhuma. O povo está perguntando assim: como é que eu faço com isso daí no meu dia a dia? Como é que eu faço com isso daí no meu casamento, na minha escola? Não, meu irmão, tem que ser uma pregação com relevância. Tem que ser uma pregação que está dizendo: olha, esse caminho é certo, aquele caminho é errado. Tem que ser aquela pregação que diz assim: olha, isso daí na sua vida precisa ser mudado. Relevância. O casamento que Deus abençoa é este. O namoro que Deus abençoa é aquele. Quer dizer, não baseado na opinião do pregador, baseado no que a Bíblia está ensinando com fidelidade e com clareza. Tem que ter relevância. Porque é pela relevância que haverá transformação de vida. Às vezes a pessoa, ela sabe tudo na teoria, mas na prática nada está acontecendo. E qual é a questão? A pregação não está confrontando. A pregação não está levando a pessoa a um posicionamento. E, meu irmão, fazer parte de uma igreja apenas por questões sociais, fazer parte de uma igreja apenas por questão de amizade, fazer parte de uma igreja apenas por questão de comodidade? Não. Eu preciso fazer parte da igreja para que eu ajude no crescimento da igreja e a igreja ajude no meu crescimento. Para que eu possa progredir com a igreja e a igreja progredir comigo. Para que, participando da igreja, eu mais e mais vá conhecendo a Deus e vá parecendo com Jesus Cristo. É por meio disso que há o processo de santificação. Meu irmão, motivos para fazer parte de uma igreja. Como encontrar uma igreja para eu fazer parte? Ou como repensar se eu devo continuar naquela igreja? E eu vou insistir. Se você faz parte de uma igreja
onde Cristo não é apresentado como Salvador, como aquele que transforma e aquele que governa, você tem um sério motivo para repensar a sua igreja. E se você faz parte de uma igreja que mostra Jesus dessa maneira, você precisa repensar. Por que sair dessa igreja? Se você faz parte de uma igreja onde a Bíblia não é ensinada com fidelidade, com clareza, com relevância, você precisa repensar se é para fazer parte daquela igreja. Mas se a igreja está ensinando assim, você precisa repensar. Por que você quer sair dessa igreja? De repente tem um problema aí no seu coração. Terceiro e último lugar. Lembra os 3 pontos? Jesus como centro, a palavra como a base e o envolvimento direto com as prioridades do reino. O último lugar é este. Toda igreja vai dizer que Cristo é o centro. Toda igreja vai dizer que a palavra é a base. Toda igreja vai dizer que está envolvida com as prioridades do reino. Mas nós precisamos ver na prática. Nós precisamos ver com critérios se essas afirmações são verdades. Como é que a gente sabe se Cristo é o centro? Jesus é apresentado como Salvador? Como aquele que transforma? Como aquele que governa? Como é que a gente sabe se a Bíblia está sendo a base? Tem fidelidade? Tem clareza? Tem relevância? Como é que a gente sabe se uma igreja realmente está envolvida com as prioridades do reino? Quais são as prioridades do reino? Todo mundo vai dizer que a igreja existe para a glória de Deus. Meu irmão, é aquela frase que parece que está dizendo tudo, mas às vezes não está dizendo nada. Todo mundo fala que é para a glória de Deus. Você já viu um pregador dizer que não está pregando para a glória de Deus? Já viu um pastor? Já viu alguém que vai cantar? Já viu qualquer pessoa que vai lá na frente e fala que não é para a glória de Deus? Todo mundo fala. Mas como é que eu posso saber se realmente é para a glória de Deus? Como é que eu posso saber se realmente é a prioridade do reino? Meu irmão, a Bíblia vai nos ensinar que Deus é glorificado na igreja de 2 formas. Pelo fortalecimento dos salvos e pelo alcance dos perdidos. Percebeu como é que Deus é glorificado? Quando os salvos estão sendo edificados, Deus está sendo glorificado. Quando os perdidos estão sendo alcançados, Deus está sendo glorificado. Não é quando a igreja está cheia de gente e todo mundo naquela barulheira. Isso daí não quer dizer nada. Não é quando o pessoal lá está naquele momento de enlevo, todo mundo de mão levantada, os olhos fechados e aquele louvor bonito. Meu irmão, isso não quer dizer nada. Não estou sendo contra isso, não. Eu estou dizendo que isso não quer dizer que as prioridades do reino estão sendo alcançadas. Como é que a gente sabe se as prioridades estão sendo alcançadas? A igreja é engajada em evangelismo? A igreja procura alcançar os de fora? Mas veja, é alcançar os de fora com a mensagem de salvação. Jesus, ele salva, Jesus transforma e Jesus governa, Jesus dirige. As pessoas estão sendo conhecendo Cristo dessa maneira? Qual é o envolvimento evangelístico da igreja? Porque, meus irmãos, muitas igrejas acabam sendo apenas centro de reuniões que querem agregar pessoas, mas elas não vão àqueles que precisam ouvir mensagem de salvação. Aí a gente vê assim, aqueles carros de som chamando as pessoas para irem na igreja. Venha, seu milagre vai acontecer. Venha, hoje vai ter cura. Venha, hoje vai acontecer aquilo. Não, meu irmão, não. É tanto chamar as pessoas para vir à igreja, porque ali a salvação está sendo apresentada, Cristo vai transformar as suas vidas, Cristo vai governá-las, quanto a igreja também se empenhar e alcançar locais distantes. Evangelismo. Meu irmão, a sua igreja evangeliza? Se ela evangeliza, você precisa se perguntar, se está envolvida com as prioridades do reino, por que você não está satisfeito? Se ela não evangeliza, você precisa se perguntar, por que faz parte de uma igreja assim? A igreja é envolvida com missões? Meu irmão, Jesus, antes de subir ao céu, ele reúne os discípulos, ressurreto, e diz assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ele fala, eu sou o todo-poderoso. E ele diz, portanto, porque eu sou o todo-poderoso, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, o centro. Jesus, o Senhor. Ele diz que as pessoas devem
ide é imperativo. Devem se envolver com missões. Tua igreja é missionária? Pensa bem nisso. Porque as prioridades do reino têm que ser as prioridades da igreja que você está fazendo parte. Jesus, nessa mesma situação, narrado por Lucas em Atos capítulo 1, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele fala, quando você receber esse poder, quando o Espírito Santo vier sobre você, aí você vai começar a ficar num elevo espiritual no culto. Foi assim que ele falou? Você vai começar a ter aquelas sensações assim. Não, ele vai dizer o seguinte: quando vocês receberem o Espírito Santo, esse poder, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria, confins da terra. Meu irmão, a igreja tem que estar envolvida com as prioridades do reino. E as prioridades do reino começam em alcançando os de fora. Evangelismo e missões. E as prioridades do reino, elas vão além, fortalecendo os de dentro. Santificação, edificação. E aí você tem que se perguntar, a igreja que você faz parte evangeliza? Faz missões? Incentiva, exorta, leva os membros à santificação? Incentiva, exorta, leva os membros à edificação? São essas as bases. É isso que realmente tem que fazer diferença. Meu irmão, às vezes, nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, mas os motivos que a gente tem, a gente nem sabe, assim, realmente se basear neles. A gente nem consegue ver se esses motivos são válidos. Como procurar uma igreja? Congregar não é uma opção. A Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar. Mas é claro, não dá para congregar em qualquer igreja. Infelizmente, a realidade é esta. A placa da igreja hoje já não quer dizer nada. A gente vai congregar por questão de distância? Qual que é mais perto da minha casa? Não, qual que é mais perto da minha Bíblia. A gente vai congregar por uma questão assim de experiências? Não é que eu sinto, não é que tem uma coisa que me faz sentir bem, por questão de misticismo. A gente vai congregar por causa do louvor, não é que o louvor é tão bonito. Meu irmão, são esses os motivos? Para pensar nisso. Nós precisamos procurar uma igreja que seja cristocêntrica, que seja baseada na palavra, que seja envolvida com as prioridades do reino. E eu vou insistir em dizer, toda igreja vai dizer que é cristocêntrica. Toda igreja vai dizer que é baseada na palavra. E toda igreja vai dizer que é envolvida com as prioridades do reino. Mas na prática, como é que a gente sabe se uma igreja é cristocêntrica? Eu vou ser repetitivo, porque é importante que fique marcado na minha mente. Cristo é apresentado como Salvador, como aquele que transforma e como aquele que é Senhor, aquele que governa. Cristo é apresentado dessa maneira? As pessoas realmente estão comprometidas com a salvação, com a transformação de vida e com o senhorio de Jesus Cristo? Pensa bem, se houver essas respostas, a igreja é cristocêntrica. Se não houver, ela não é cristocêntrica. Você precisa repensar qual igreja que você faz parte. A igreja é baseada na palavra, a palavra é ensinada com fidelidade, com clareza, com relevância. Se for, então maravilha, graças a Deus. Se não for, você tem um outro motivo para repensar a igreja. Que Deus tenha misericórdia. A igreja é envolvida com as prioridades do reino? Ela evangeliza? Veja, apresenta Jesus como Salvador, como aquele que transforma e como aquele que governa. A igreja faz missões? Ela procura alcançar aqueles que estão distantes? A igreja, ela trabalha com santificação? Santificação individual, santificação no casamento, santificação no namoro, incentiva as pessoas a se separar do mundo. Porque, meu irmão, hoje em dia já tem até igreja que participa de carnaval com escola de samba, com bloco. Não, meu irmão. Hoje tem igreja que não tem diferença a pessoa que está no mundo e a pessoa que está dentro da igreja. Santifica, realmente confronta, chama as pessoas a uma mudança de vida. Mulher crente se veste diferente de mulher não crente. Homem crente se comporta diferente de homem não crente. A igreja está ensinando isso.
E veja, a igreja está promovendo a edificação da palavra. Meus irmãos, eu sei que essa palavra é um tanto de confronto, mas eu creio que é uma palavra tremendamente necessária. Não deixe de congregar, mas me permita te dizer, não congregue em qualquer lugar. Para pensar. Se a sua igreja tem essas coisas, por que você não valoriza a sua igreja? Se a sua igreja não tem essas coisas, para pensar, vai continuar mesmo nessa igreja? Que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, tenha usado essa palavra para nos levar a um despertamento. E que essa misericórdia seja na minha vida, que eu consiga ser um pastor que valorize esses princípios. Louvado seja o nome do Senhor, um carinhoso abraço a cada um de vocês. Até mais.